Oi, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu queria propor para vocês da gente passar alguns dias estudando a carta de Paulo aos Romanos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 1, que nós vamos começar hoje. Vamos falar algumas coisinhas, né? Não vamos ler tudo, mas todos os dias, mas a gente vai fazer uma sequenciazinha de Romanos. O que vocês acham? Acho legal porque a gente pode fazer uma sequência, né, na Bíblia, e eu leio, não vou ler tudo todos os dias, né, mas vocês meditem no capítulo 1 e vão vendo o que Deus fala com vocês. Aí, se vocês quiserem deixar aqui no comentário embaixo do vídeo o que Deus falou com vocês acerca do capítulo 1 de Romanos, e vamos assim seguir em frente, fazer um devocional pegando um livro inteiro da Bíblia. O que vocês acham? Eu pensei nisso hoje, eu acho que vai ser uma boa ideia. Diz assim, Romanos 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está apresentando o chamado dele. Não sei se vocês já leram em Atos, quando Jesus apareceu para Paulo. Como Paulo perseguia os cristãos, Jesus, para se revelar para ele, precisava ser de uma forma como foi, né? Para ele acreditar, tinha que ser assim. Jesus tinha que se revelar para ele de uma forma sobrenatural. E Jesus apareceu para ele quando ele estava indo para Damasco. Então ele teve uma experiência com Jesus face a face. E Jesus ainda falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque ele era perseguidor dos cristãos na época e matava cristãos, né? Então esse mesmo homem teve esse encontro com aquele com quem aqueles que ele perseguia acreditava que era Jesus. E foi surreal o encontro dele com Jesus. Se você nunca leu, procure em Atos. Se você quiser, depois eu posso te dizer onde está direitinho. A gente pode ler sobre isso também. Mas aqui Paulo fala do chamado dele. E Paulo fala de quem é Jesus. Eu fico impressionada. Eu achei lindo o que ele falou acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. A obediência da fé. Obedecer à fé. Quando eu leio um texto igual esse, assim, que eu vejo Paulo falando de Jesus igual ele fala, e quando eu vejo ele falando do chamado dele igual ele fala, qual é o seu chamado? Aqui Paulo fala que Jesus chamou ele para o apostolado. Ele recebeu do Senhor a graça do apostolado e a obediência para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Então, assim, o apostolado dele era para os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram o povo que não eram os judeus na época. Então, se não era judeu,
era gentio. Então, Paulo, o chamado de Paulo foi para essas pessoas, para nós, né? O chamado de Paulo foi para nós. Eu gosto muito de ler as cartas de Paulo, porque fala muito especificamente para a gente. Fala muito direto para a gente. Então, assim, se você procura alguns livros da Bíblia para estudar, comece com as cartas de Paulo. Comece aqui com Romanos, igual nós estamos começando, né? Nós vamos passar alguns dias estudando. Então, assim, eu creio que vai ser muito valioso esse tempo que nós vamos passar estudando a carta de Paulo aos Romanos. Então, aqui ele esclarece qual é o chamado dele. E eu pergunto para você, qual é o seu chamado? Você sabe para quê? Por que você está aqui? Por que você veio para cá, na terra? Por que o Senhor botou você aqui na terra? Todo mundo tem um chamado. Qual é o seu chamado? O chamado é aquilo que você tem para fazer aqui. É aquilo que arde o seu coração. É aquilo que queima o seu coração. Por exemplo, uma pessoa que tem um chamado para ajudar o próximo. Então ele não pode ver ninguém precisando de nada que ele vai dar um jeito para ajudar. Não pode bater ninguém na porta dele pedindo alguma coisa que ele vai tirar do dele e vai dar, porque o coração dele queima para aquilo. Então uma pessoa que tem um coração que queima para cuidar de idosos, por exemplo. Então a tendência dessa pessoa é ajudar os idosos que estão próximos, ir trabalhar no asilo, fazer um asilo, uma casa de repouso, né? Montar uma casa de repouso e zelar pelos idosos. As pessoas que têm um chamado para trabalhar com criança, não pode ver uma criança, e parece que tem doce, né? Essas pessoas que são chamadas para trabalhar com criança, parece que elas têm doce. Aonde elas estão, junto aquele monte de criança em volta delas, daqui a pouco já está todo mundo abraçando, todo mundo beijando, e ela já está falando de Jesus para aquelas crianças, da forma que as crianças entendem, porque a pessoa que tem um chamado, o Senhor capacita. Então você precisa saber qual é o seu chamado. Se você não sabe, comece hoje a perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o meu chamado? O que arde no meu coração? Eu tenho visto e aprendido muito que Deus, ele não te joga de repente num lugar e fala: não, o seu chamado é esse, vai trabalhar. Não, ele te prepara durante anos. Ele vai te ensinando, ele vai trazendo literaturas em cima daquilo, ele vai trazendo pessoas, pastores e outras pessoas para falar daquele assunto, ele vai para você aprender. Então, assim, começa a analisar a sua vida e ver o que Deus foi te preparando, o que arde o seu coração, o que você gostaria de fazer para o reino, né? O que você gostaria de fazer para o Senhor, o que você faz naturalmente. Naturalmente você está lá ajudando uma pessoa, naturalmente você está lá falando de Jesus para alguém. Um evangelista, ele fala de Jesus o dia inteiro para as pessoas, e querem que as pessoas, toda hora ele faz perguntas: você quer aceitar Jesus como Salvador? Toda hora você vai ver um evangelista perguntando: você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Um mestre ele vai querer sempre ensinar. Senta aqui, vamos ler a palavra, vou te ensinar sobre isso. Você está com alguma falta de conhecimento em alguma área, o mestre, ele já vai sentar com você, ele já vai te explicar, e ele já vai... Então, assim, qual é o seu chamado? Você precisa saber qual é o seu chamado. O que arde no seu coração? Então aqui Paulo expôs como foi. Paulo teve um encontro com Jesus muito específico. O que você pode ter, se ainda não teve, você pode ter um encontro específico com Jesus hoje para saber qual é o seu chamado. Pergunta para ele. Ele vai te responder. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você é o Espírito de Jesus. Fala para ele. Qual é o meu chamado? Por que eu estou aqui? O que arde no meu coração, Senhor? Me fala, para poder eu focar nisso e trabalhar naquilo que o Senhor tem para mim. Porque nada que eu faço vai para frente. Por quê? Porque eu estou fora do centro da tua vontade. Então, Senhor, eu quero saber qual é o seu chamado para mim. Por que eu estou aqui? Porque aí, nesse chamado específico, eu vou dar fruto. Porque eu vou estar no centro da tua vontade. Então a pergunta de hoje é: qual é o seu chamado?
Como você sabe no que você tem dom? Arde o seu coração. Você faz com prazer, você faz com alegria. Então, se você ainda não encontrou isso, analisa a sua vida, pergunte para o Senhor e Ele vai te falar. Vai pensando em tudo que você já viveu, vai pensando dos seus dias, como foi os seus dias, o que você fez. De repente, você é uma pessoa, você é uma intercessora, um intercessor. Você sempre ora e as pessoas sempre vêm até você para pedir oração. E você não consegue ficar sem dar aquele tempo de oração por aquela pessoa, por aquela família, até você ver aquela pessoa chegando para você. Olha, glória a Deus, a bênção foi alcançada, a bênção chegou. Aí você vai ficar tranquilo. Se você tem isso no coração, isso é você ser um intercessor. Você gosta de orar. Você gosta de levar o nome das pessoas até o altar do Senhor, até a presença do Senhor. Isso é ser intercessor. Então, assim, tem N coisas que você pode queimar o seu coração. Seu coração queima por quê? O que você gosta de fazer? Você gosta de ajudar? Você gosta de ajudar o próximo? Dom de misericórdia. Você não pode ver uma pessoa caída que você quer ajudar na rua, no meio da rua e tal, você quer ajudar de alguma forma? Então, pare para pensar um pouquinho hoje qual é o seu chamado. Especificamente aqui, no capítulo 1, de 1 a 7, que foi o que nós lemos hoje, Paulo fala sobre o chamado dele e sobre a graça do Senhor Jesus sobre a vida dele. A graça foi derramada lá na cruz, está sobre você. Transborde naquilo que Deus te chamou. Transborde naquilo que você queima o coração, porque é aí que está o seu chamado. Então comece a pensar, comece a analisar, comece a se olhar para você descobrir qual é o seu chamado. O Senhor vai te revelar. Durante esse tempo que nós vamos estar lendo o livro de Romanos, talvez seja nesses dias que você vai conseguir descobrir qual é o seu chamado. Feche os seus olhos que nós vamos orar, falar com o Senhor e Ele vai revelar para você o seu chamado. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e te agradecemos porque o Senhor esclarece tudo para nós. Então nós te pedimos que em nome de Jesus, cada um que está orando comigo agora, que ainda não sabe especificamente qual é o chamado dele, que o Senhor possa estar mostrando, porque o Senhor possa estar falando, que o Senhor possa estar revelando para eles qual é o chamado de cada um, porque nós temos um chamado, Senhor. E assim como aqui Paulo especificou como foi que o Senhor separou ele para falar para os gentios e o coração dele ardia quando ele ia falar, assim o Senhor possa estar mostrando a cada um que está aqui orando comigo qual é o chamado deles. O que arde no coração deles, Pai, seja claro, seja específico, para que eles não tenham dúvida nenhuma de que o Senhor separou eles para isso. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui orando comigo, cada um que vai ser despertado em cima daquilo que o Senhor chamou eles. A cada um tem um chamado específico e o Senhor, se ainda não revelou, vai revelar para eles. Eu creio nisso, Pai, e eu creio que muitos frutos virão através desta revelação do Senhor no coração de cada um que está orando comigo, de qual é o seu chamado. Eu te agradeço pela vida de cada um que está orando comigo. Eu te agradeço pela família deles. Te peço que haja paz nos lares, Senhor, que haja paz nas casas, nesse tempo em que nós estamos vivendo dias de muitos difíceis, de muitos conflitos, que o Senhor possa estar indo com Tua paz, enchendo os lares, enchendo as casas, que as famílias tenham paz, harmonia e tranquilidade, que as famílias se reencontram no Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja dando paz nas casas de cada um
que está orando comigo. Eu te agradeço pela vida deles. Eu te agradeço porque eles estão aqui comigo e estão dispostos a estudar e aprender mais do Senhor. Nos ensine, Pai. Que o Senhor todos os dias, todas as manhãs, fale conosco e nos ensine aquilo que o Senhor tem para nós. A porção de alimento que o Senhor tem para o dia, para cada dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, pega seu cafezinho, senta, pega a palavra em Romanos, leia o capítulo 1 de Romanos inteiro. Amanhã a gente ainda vai falar, eu creio, no capítulo 1. Então, assim, a gente não vai todos os dias seguir uma sequência, primeiro segundo capítulo, não. A gente vai ler devagarzinho, sem pressa. A gente não tem pressa, na verdade. A gente vai estudando devagar. Hoje a gente lê até o versículo 7, amanhã a gente continua. Você estuda também de amanhã, e se Deus falar com você alguma coisa, você fala comigo aqui nos comentários, e assim nós vamos o quê? Trocando revelação, trocando ensino, trocar. O meu devocional eu compartilho com você e o seu devocional você compartilha comigo. Aqui nos comentários você pode deixar, que aí se der a gente vai lendo, vai comentando alguma coisa em cima daquilo que Deus ministrou ao seu coração. Então fique à vontade para falar aquilo que Deus revelar para você, aquilo que Deus queimar no seu coração aqui nos comentários, e a gente vai fazer desse momento nosso de devocional um momento de compartilhar aquilo que Deus tem falado. Amém? Que o seu dia seja maravilhoso e busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas.